Olá, este é o canal Divinamente. Eu sou Joelma Folgerini e estou dando a minha contribuição para ajudar a melhorar o mundo. Leitura do livro 15 Poderes que Mudam a Sua Vida. Quarto poder, o poder do trabalho. Nada existiu e nada existe sem trabalho, até mesmo quando o Criador disse: faça-se a luz. Aconteceu o primeiro trabalho mental que construiu o mundo. Ao homem, ele disse: presida a obra da criação e domine em toda a terra. Quer dizer, eu lhe dou poder mental e físico para continuar a obra da criação. Então surgiram as cidades, as moradias, os palácios, as estradas, as indústrias, as invenções, as descobertas, as grandes obras, como o Empire State, hoje superado por imensos arranha-céus, a barragem do Rio Colorado, a cidade de Brasília, o grande colisor de Hadrons, construído de forma circular com um perímetro de 27 quilômetros de raio, a escavadeira alemã RB 293, o maior shopping do mundo, o petroleiro Knock Neves, considerado o maior navio do mundo, com 458,4 metros de comprimento por 68,900 de largura, o Airbus A380, que mais parece um hotel flutuante, com 73 metros de comprimento, 24 de altura e envergadura de 79,8 metros, capaz de transportar 800 passageiros, possuindo autonomia para além de 14 mil quilômetros. Já ouviu falar do Burj Khalifa, com 828 metros de altura, considerado o prédio mais alto do mundo? E nem vamos mencionar a Igreja de São Pedro, em Roma, o Cristo do Corcovado e tantas obras cujo trabalho criador e realizador engrandecem a capacidade humana. O poder do trabalho. Trabalho é toda ação criadora, seja mental, espiritual ou física. Trabalho é movimento, e movimento faz-se pelo deslocamento de uma posição ou situação para outra, com isso acrescentando algo de novo ao mundo. Trabalho, portanto, é anti-estagnação. Trabalho é inimigo da inércia. Toda ação é trabalho e todo trabalho é ação. Mas o trabalho criador é exercido sob o comando do pensamento, e pensar é uma forma de trabalho, ou seja, é ação mental. O trabalho constrói, logo, é poder. Sem dúvida, é necessário haver uma fonte criadora para determinar o trabalho, e esta é a mente. Sonhos, desejos, objetivos, metas, ideais movem a ação. Por isso se diz que o trabalho constrói, e se constrói é poder. Madre Teresa de Calcutá disse: sei que meu trabalho é uma gota no oceano, mas sem ele o oceano seria menor. Poderia citar aqui o escritor e pensador do poder da mente, Norman Vincent Peale. A chave mestra para triunfar na vida, conseguir o que se deseja profundamente, é entregar-se de corpo e alma ao trabalho ou projeto em que se estiver empenhado. A vida nada negará de si aquele que lhe dá tudo o que tem. O poder do pensamento positivo, página 111. É claro que trabalho físico pelo trabalho físico até o boi e o cavalo fazem, até a máquina faz. Mas o trabalho humano inicia e se realiza através de ação mental, e isso é privilégio do ser humano. Conheci inúmeras pessoas que só acreditam no trabalho braçal, no esforço físico, na transformação de uma matéria em outra, no transporte de um material a outro lugar. Esses, mais do que ninguém, dirão que trabalho é poder.
olham para operários construindo uma casa e exclamam: trabalho é poder realizador. Certa vez, viajava para a praia de Tramandaí, no sul do Brasil, quando fui abordado pela Polícia Rodoviária Federal. Pediu-me para repor uma lâmpada da sinaleira que estava queimada. No meio da conversa com um policial, falei sobre o poder da mente, que era minha especialidade. Ele mostrou-se incrédulo. Que poder da mente? O que vale é o trabalho, a luta, isso é que vale. Mas muitos só existe o poder do trabalho. Para muitos, só existe o poder do trabalho. Há um ditado que diz: Deus ajuda a quem trabalha. Quando você age, a sua ação ativa o poder, já que ele tem sobre o que funcionar. Se colocar o primeiro tijolo na construção da sua casa, notará que o movimento nessa direção atrairá mais tijolos, e quando você vê, a casa está pronta. Começar e continuar é chegar a bom termo. Não comece a casa das suas possibilidades momentâneas, mas a casa dos seus sonhos. Um dia, um amigo me disse que já tinha a planta da casa que iria construir. É a casa dos seus sonhos? Perguntei. Respondeu: não, é a casa da minha possibilidade. Tentei convencê-lo de que, ao invés de pegar um projeto popular na prefeitura, deveria projetar a casa do seu bem viver. Não pense no dinheiro, pense que vai viver naquela casa a vida inteira. Você merece morar onde se sinta bem e tenha prazer em voltar todas as noites e sempre que puder. Foi o que ele fez e hoje vive na casa dos seus desejos. Já citei muitas vezes o Walt Disney. Se você pode sonhar, pode realizar. O sonho cria, o trabalho realiza. Mas, reafirmando o trabalho, para ser poder, necessita da mente criativa. Trabalho por trabalho, como já disse, até o boi e o cavalo fazem. O poder do trabalho exige criatividade inteligente que o torne útil, inovador, produtivo e significativo. A criatividade inteligente analisa a finalidade do trabalho. O boi e o cavalo não fazem. Muitos não usam a criatividade inteligente e por isso só fazem o que os outros determinam. São meros coadjuvantes de alguém ou de alguma instituição. Obedecem o apito, perfilam-se ao comando de ordem. E há até os que repetem a mesma ação mecanicamente dia após dia. São operários que cumprem obrigações maquinalmente, sem alma. Não raro, acabam se tornando pessoas amargas e desiludidas. Esses, em suma, detestam o trabalho, vendo-o como castigo, destino ingrato ou falta de sorte. O homem e a natureza trabalhando de mãos dadas. Usando a parábola do Gênesis, primeiro Deus criou a natureza e conferiu-lhe o dom de trabalhar segundo as leis universais. E a natureza foi cumprindo sua missão na justa e reta ordem divina. Antoine Lavoisier compreendeu o funcionamento da vida natural e pontificou a famosa frase ainda hoje muito lembrada: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Assim é. Então surgiu o homem dotado de sabedoria e poder para continuar transformando a natureza de acordo com suas necessidades, mas não como dono, nem como autoridade independente, e sim como sócio do planeta. Mais do que isso, como irmão mais novo. A natureza, como irmã mais velha, é quem dita as regras, mas o ser humano pode obedecer ou desrespeitar. E vem desrespeitando há muito tempo. A natureza, tão pródiga e generosa, continua oferecendo todas as dádivas ao irmão mais novo, apesar de suas maluquices e depredações. Só que os estragos já são tão grandes que a natureza não aguenta mais. O trabalho do homem vem sacrificando demais sua irmã mais velha.
a tal ponto que ela já não sabe o que fazer para conter os estragos. O trabalho é poder para o bem e para o mal. Homem e natureza devem trabalhar solidariamente. Hoje, mais do que nunca, essa necessidade é urgente. Como ser inteligente, ao homem compete tratar sua irmã natureza com amor e com cuidados especiais, porque um depende do outro e ambos precisam desejar-se longa vida. Poder do trabalho. Poder do trabalho. Poder significa capacidade de alcançar o objetivo traçado, seja por si mesmo ou em união com outras pessoas que comungam da mesma finalidade, ou com auxílio de máquinas e tecnologia. O poder do trabalho move ao objetivo. Para tanto, se for o caso, a pessoa levanta cedo, dorme tarde, descansa pouco e usa todo o seu talento, arte, força e determinação. É necessário reconhecer que o uso unicamente do poder do trabalho não oferece certeza de sucesso. Trabalho não é paradigma de sucesso. Pode levar ao êxito ou não. Pode conduzir ao ponto final ou acabar num beco sem saída. O esforço pode culminar tanto em glória como em fracasso e falência. Trabalho é poder relativo, arcano menor. Aqui se faz importante citar uma qualidade inerente ao trabalho, que não pode ser esquecida: a persistência. Esta conduta aumenta em muito as chances de garantir bons resultados. Quem persiste sempre alcança, costuma-se dizer. Thomas Alva Edison, o grande inventor, eternamente reconhecido e festejado, dizia: nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo é tentar mais uma vez. A perseverança não esmorece diante das pedras. Segue como o rio que contorna os obstáculos para chegar ao destino. Lembro aqui a poetisa Gabriela Mistral. Dai-me, Senhor, a perseverança das ondas do mar, que fazem de cada recuo um ponto de partida para um novo avanço. Se você se sente tentado a desistir, reflita que nada de grande se cria de repente pelo trabalho. Ele é evolutivo, mais rápido ou menos rápido, mas sempre dando tempo ao tempo necessitado. Quando eu viajava para realizar jornadas e palestras pelo Brasil afora, fazia de carro o percurso Santa Maria-Porto Alegre, onde então tomava o avião. Ao longo desses 300 quilômetros, via muitas casas em construção, umas de avanços mais vagarosos, outras mais rápidas, mas ao cabo de certo tempo, lá estavam elas prontas, bonitas, pintadas. Eu sabia que todo trabalho começado era meio caminho andado. Eu sabia que quando alguém se mete em alguma empreitada, o universo sempre conspira a favor. Quer a pessoa tenha conhecimento ou não, o universo abençoa as obras benfazejas e se une a elas, suscitando meios não imaginados para o término a contento. Não raro, a clarificação dos dons inatos exige esforço, teimosia e dinamismo. Exige principalmente resistência aos sabotadores de sonhos. Um bom exemplo a respeito do que disse acima está na história dos famosos pioneiros das valsas. Os Strauss, Johann pai ou Johann Strauss e Johann filho, também chamado de Johann Strauss II. Johann Strauss I pertencia a uma família muito humilde. Desde garoto adorava a música e fazia o que podia com os ritmos musicais. Por fim, o padrasto deu-lhe um violino, que o menino não cansava de tocar. Mas, para aquela gente simples, ser músico significava ser um vadio inútil e deambular pelas tabernas, tocando em troca de comida e vinho.
Para dar ao pequeno um futuro decente, o colocaram numa oficina de encadernação. Contrariado e frustrado, o menino estragou papel, cola, apanhou sovas, desertou da oficina, até que finalmente seus pais cederam, integrando-no na conhecida orquestra de Joseph Lahner. Lahner era um maestro, compositor e violinista. A época marcava o início do apogeu das valsas. Um dia, Johann compôs uma valsa que obteve sucesso, mas Lahner atribuiu-se a autoria. Desgostoso, Johann demitiu-se e fundou sua própria orquestra, inclusive contando com a maioria dos músicos de Lahner. Aos 26 anos, tinha sob sua regência uma orquestra de 200 artistas e dava concertos no mais belo salão de Viena. Compôs valsas inebriantes que deram status de valor a esse tipo de ritmo e logo o Império Austríaco e a Europa se encantavam com as músicas e a orquestra de Strauss. Johann teve 5 filhos, o mais velho também se chamava Johann, e desde cedo mostrou-se apaixonado por violino, embora o pai proibisse terminantemente a qualquer dos filhos aprender a tocar violino e ser músico. Um belo dia, o pai doente ouviu uma de suas valsas e foi ver quem a executava. Ninguém menos que seu filho Johann. Tocava violino diante do espelho numa imitação perfeita do pai, que ficou furioso e o enviou a uma escola comercial. Mas o garoto agitou e perturbou tanto nessa instituição que acabou sendo expulso. Quando o pai foi viver com outra mulher, o jovem de 19 anos estava preparado para estrear como diretor de orquestra. Convidaram-no a exibir-se num salão de espetáculos tão elegante quanto o do pai. O sucesso foi estrondoso. Resultou em desentendimento conflituoso entre ele e o pai. Desentendimento que se desfez quando Johann II, numa de suas brilhantes apresentações, homenageou seu pai, apresentando uma bela peça musical do seu genitor. Johann era brilhante compositor, criou 550 composições entre valsas, polcas, marchas, quadrilhas, além de uma ópera e 2 operetas famosas, O Morcego e o Barão Cigano. Ainda hoje são muito conhecidas suas valsas imortais como Vozes da Primavera, Contos dos Bosques de Viena, Valsa do Imperador, Vida de Artista. Mas a principal e mais famosa, considerada quase como hino nacional da Áustria, foi Danúbio Azul. Johann, filho, fez tanto sucesso que muitas vezes teve que dirigir várias orquestras na mesma noite, colocando seus 2 irmãos, também músicos e maestros, a substituí-lo quando passava de uma para outra. Na hora em que seu pai morreu, ele recebeu o recado enquanto executava um concerto. Interrompeu bruscamente a orquestra e começou outra melodia, a que todos se juntavam com as cordas soando tristemente em surdina. Era o Danúbio Azul. O público vienense escutou de pé. Tinha compreendido o que acontecera, pois Strauss, pai, estava doente havia tempos. Contei essa história verídica baseado em Donald Crusoe, porque vejo nas 2 biografias 2 talentos musicais que enfrentaram fortes oposições familiares, mas nunca deixaram de insistir e lutar por aquilo que significava o sonho e o dom maior de suas vidas: persistência. Catherine Ponder é considerada uma das principais autoras do pensamento positivo da América, sendo muito conhecida seu best-seller As Leis Dinâmicas da Prosperidade. Certa vez anotei esta frase dela: só pelo fato de perseverar e continuar perseverando assim em seu objetivo, ele mesmo revelará a você como alcançá-lo.
resgatando o significado do trabalho. Há muito tempo o trabalho vem sendo ultrajado e menosprezado. Está levando as culpas dos estresses e dos sacrifícios da humanidade. Tem muitos que andam à procura do inventor do trabalho para dar-lhe uma surra monumental. Há aqueles que disfarçam sua oposição ao trabalho fazendo piada. Se trabalho é saúde, por que não mandam os doentes trabalhar? Na verdade, o trabalho é a grande fonte de prazer, de autorrealização, de alegrias e de contribuição para um mundo melhor. Quando você faz aquilo que gosta, seu trabalho libera endorfina, o chamado hormônio da felicidade e do bem-estar. Já falei sobre isso. O trabalho também se oferece a graças da maravilhosa expectativa de autorrealização. Seguir em direção à meta ambicionada proporciona uma grande alegria. Só o fato de perceber que seu trabalho vai lhe dar satisfações futuras, até por isso lhe traz uma motivação muito agradável. Além do mais, quando você está criando algo especial, sem dúvida, sua ação lhe produz uma sensação bem gostosa. O trabalho que visa a realização dos dons inatos exerce um contentamento tão grande que supera qualquer cansaço. Trabalhar, em suma, não é castigo, é uma bênção do infinito. Essa invenção benfazeja livra a pessoa do tédio insuportável, do ócio depressivo, da inação fútil e da sensação de inutilidade. Bem-aventurado é você que faz alguma coisa de bom na vida, mesmo que seja cuidar do seu cachorrinho. Bem-aventurado é você que inunda seu trabalho de energia positiva. Bem-aventurado é você que faz do trabalho seu prazer de viver. Bem-aventurado é você que acredita no benéfico poder do trabalho. Leitura de hoje: O poder do trabalho.